Será que dá tempo de falar um pouquinho das escolhas? É porque entra no assunto também um pouco do mito 7. Eu falo bem rapidinho, ou vocês acham que tá muito longo? Pode. Dá tempo? Acho que Porque o sim, mito pode 7 eu acho falar. que em relação. Que vocês estão me ouvindo? Porque tá meio cortado aqui, mas se É, cortar tá um muito, pouco vocês. cortando. O mito 7. Na escola, quem escolhe a leitura literária é o professor. E aí, eu queria fazer uma relação com esse mito, porque lógico que a gente acha super importante o nosso papel, né? Pra, na hora de escolher, como a gente acabou de falar, todas essas coisas, os critérios e tal, e como é importante explicitar isso para as crianças. Mas tem um momento também que a gente pode deixar as crianças escolherem e colocar a criança nesse papel de Como escolha, como protagonista, né? protagonista na hora de escolha, é super importante. Eu sinto muito isso aqui com os meus filhos em casa, porque em casa a gente tem mais essa flexibilidade. Elas falam aqui que é importante fazer isso na escola também, porque na escola, apesar de ter sempre aquela situação que o professor lê para várias crianças, a escolha é a mesma do professor para todos, dá para ter momentos em que o professor deixa as crianças escolherem, eles podem, enfim, ler cada um o seu livro, tem troca de conversa, enfim, encontrar maneira de fazer isso na escola. E eu acho que em casa dá muito para fazer isso. Eu acho que quem tem essa chance, né, eu acho que é um aspecto super importante que a gente tem que levar em consideração. Então, o que eu faço? É lógico que dentro de um universo de livros que eu acho bacana, eu comecei a colocar os meus filhos mais para escolher, dentro da biblioteca, por exemplo, porque aí o universo de livros aqui de casa começou a ficar pequeno. E eles têm gostos muito diferentes. E aí eu comecei a perceber que quando eles escolhiam o livro, a leitura era completamente diferente. Você escolher isso é comportamento leitor, né? A gente escolhe, a gente lê o que a gente quer ler, ao que a gente gosta. Às vezes a gente Ô, quer ler uma coisa Bruna, difícil, a gente vai. tem uma pessoa aqui, ó, a Débora Santos, dizendo: a pré-seleção deve ser feita pelo professor ou a ideia é que a criança leve os seus? Eu, geralmente, quando alguma criança leva o seu livro para a escola, eu não leio o livro imediatamente. Eu sempre digo: olha, eu posso levar esse livro para casa para ler, porque eu não quero ter surpresas, né? Então, assim, se for um livro bacana que a criança escolheu e que é um livro que eu acredite que vai ser bacana para todo o grupo, é um livro que daí eu vou ler sim na roda, senão eu não vou ler. Eu percebo, por exemplo, na escola dos Agora, meus filhos tem. na questão da pré-seleção, deve ser feita pelo professor, que ela pergunta, a gente pode fazer uma pré-seleção, mas colocá-los como protagonista da escolha. Então, eu tenho 2 livros, por exemplo, e eu quero que eles escolham qual eles querem ler desses 2. Então, também é uma forma de deixar eles participarem da escolha. Eu faço muito isso na escola, e até com o Miguel, com meu filho, quando, por exemplo, eu leio a sinopse do livro para ele. Então, assim, ó, vou ler as 2 sinopses. Qual das 2, a partir da sinopse que você ouviu, você gostaria de ouvir hoje? Também é uma forma de Com deixar. os, e com as crianças, bom, na escola, eu só vou falar uma coisa da escola e depois que eu faço com os meus filhos. Eu vejo que, por exemplo, a professora vai fazer a biblioteca circulante com os livros que as crianças trazem de casa. Quando a criança leva o livro, até com a própria mãe, comigo eu vi, ela conversou e falou: ah, esse eu achei bacana, é legal, a gente pode. Eu acho que ela pode, em algum momento, dizer não, falar: ah, olha, esse livro eu acho que não é legal para essa idade, enfim, explicitar os critérios de escolha para os adultos e para as próprias crianças. E, às vezes o Mateu, por exemplo, gosta muito dessa coisa de história em quadrinho e tal, essa coisa de ambiente de herói, meio dark e tal. Aí na biblioteca ele se enfiou na sessão de juvenis lá. E aí ele vem com os livros que não são para ele. E aí eu converso isso com ele, falo: Mateu, até abre o livro e falo: olha o tal, consegue ler? Ou, olha, eu vou ler um trecho, você consegue entender o que eu li para você? Então, esse livro tem um vocabulário, ele é para adolescente, não é para criança. E eu acho que você explicitar isso na hora ter a chance de propor, né, essas situações de reflexão em cima da escolha do livro é o mais importante. E mesmo com essa coisa de ler no desafio literário, às vezes eles pegam uma coisa e falam: olha, eu acho que esse livro ele até dá pra gente ler, mas eu não acho que ele é super legal. Então eu não vou indicar para as pessoas, porque eu só indico coisas que eu gosto muito. Exatamente. E É bem eles isso, já né? A gente só sabem. dá de presente aqueles livros que a gente gosta muito, né? Senão Exatamente. não faz Tanto que assim, sentido. a gente fez questão, eu e a Paulinha, no desafio literário, no blog organizar os livros com resenhas para as crianças. Então a Paulinha escreve as resenhas não para os adultos, mas para as crianças, para uma criança poder Ah, chegar muito lá, legal. ler
e poder escolher. Com E a as linguagem tags, dela, né? exatamente. E as tags também são em cima de. Tem tag por autor, tem tag de tema, tem tag de gênero. E aí, enfim, porque são os critérios que a gente usa quando a gente quer escolher um livro. Então tem um livro de medo, entendeu? Porque às vezes é isso, você quer ler um livro pra. A criança tá com medo, você quer ler um livro para falar sobre medo. E aí a gente faz isso, né? Também. Isso. Bom, eu acho que era isso. A gente queria desmistificar hoje, né, então, este mito que livro na mão de aluno some ou estraga. Pode até ser que estrague, que tenha o seu desgaste natural, mas é preciso, é um mal necessário, porque sem livro na mão não se formam leitores. Então, espero que a gente tenha conseguido desmistificar um pouco este mito. E o 7 também, acho que deu para falar, né, Carol? Já Sim. que na escola quem escolhe é o professor, que dá pra gente colocar as crianças para escolher tanto na escola quanto em casa. Mas assim, tendo uma pré-seleção ou tendo uma conversa franca, explicando os critérios para eles, que eles têm condição de entender. Sim. Eu acho que é isso. Olha, E aí a professora Gil Maraújo, é isso? Ela está perguntando como fazer o desafio literário. Depois entra lá na página do Ler o Mundo, que não vai dar para responder aqui agora, mas entra lá que você vai entender como é que é o desafio literário. Isso, aí tem no blog também, no blogmundo.com.br, tem tudinho lá Isso. que a gente tá fazendo. E nós, eu e a Carol, a gente, no Conversa de Quintal, no Ler o Mundo, a gente faz muita indicação literária. Então, quem quiser buscar mesmo, a gente tem bastante coisa bacana. Eu tô voltando aqui um pouquinho as perguntas para ver se a gente perdeu alguma coisa, mas tem alguma pergunta que a gente perdeu, manda aqui de novo, ou então depois manda lá no direct que a gente tenta responder. E a gente quer muito a participação de todo mundo e aí fazer as coisas em cima também dos comentários e das dúvidas de vocês. Às vezes não é nenhuma dúvida, mas é um comentário que aí a gente amplia para um post também, de repente, né, Carol? Isso. Que nem